para você de casa, o NTV News chega. Prefeito de Patos de Minas testa positivo para a Covid-19. Secretaria de Saúde diz que atualmente são 440 casos ativos da doença entre os patenses. E mais. Motorista morre em grave acidente com 2 caminhões na MGC 354 em Patos de Minas. Duplicação de 36 quilômetros da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio deve começar em 2025 e terminar em 2031. Corpo de Bombeiros realiza ações para prevenir acidentes durante o período chuvoso. Palestras internacionais são destaques no Congresso Mineiro de Engenharias e Arquitetura. Poema sobre o uso adequado das palavras apresentado por mãe e filha vira tema de projeto em escola. Mariana. 9 anos depois, famílias atingidas pela tragédia ainda buscam por justiça. Motoristas e moradores reclamam de transtornos causados por buraco em cruzamento movimentado. Mais de 1.000 crianças e adolescentes estão com os cartões de vacinas desatualizados em Patos de Minas. Com impasse na transição de governo, prefeito eleito de Lagoa Formosa entra com mandado de segurança. O NTV News desta terça-feira já está no ar. Durante o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas vem reforçando o trabalho de prevenção a acidente. Se comparar os dados do Corpo de Bombeiros de 2023 para 2024, no período chuvoso, o número de ocorrências tem diminuído. Ao meu lado está o aspirante Melo. Aspirante, o que a gente pode levar em consideração a essa diminuição no número de ocorrências? Em relação ao número de ocorrências que tem diminuído aqui em Patos de Minas e na região, muito se deve em decorrência das ações preventivas que o bombeiro tem feito nesse sentido. Então, é como se fosse um gráfico inversamente proporcional. O telespectador entender, à medida que aumentam as ocorrências de natureza preventiva, diminuem as ocorrências de natureza, vamos dizer assim, para atendimento operacional. E quando a gente fala justamente sobre essa prevenção, nós temos acompanhado nos últimos dias o trabalho do Corpo de Bombeiros, quando o tempo já muda, popularmente dizendo, a preocupação é enviar equipes para locais tradicionais aqui em Patos de Minas, onde ainda acontecem alagamentos. Quais seriam esses pontos ou como é feito esse trabalho de prevenção justamente para que as equipes possam chegar até esses locais, aspirante? Em pontos onde já tem costume de ter alagamento, como por exemplo a região da Lagoa Grande, atrás ali do shopping também da cidade, quando começa a ver essas chuvas fortes, o bombeiro já, logo no início dela, a gente já manda uma equipe para ficar lá de prontidão, tanto no shopping quanto ali na região da Lagoa. Porque já são pontos historicamente, então a gente já deixa lá já de forma preventiva, se dá alguma ocorrência, algum acidente, alguma pessoa que fique ilhada, a gente já tem uma equipe lá pronta para poder atender. Outras medidas de cunho preventivo que o bombeiro tem feito são também as visitas de orientação à população que mora em locais onde já acontece esse alagamento. Então o bombeiro faz o quê? A gente preparou uma cartilha preventiva com dicas mesmo, às vezes as mesmas dicas que a gente passa aqui na TV, a gente sabe, lógico, nem todo mundo tem acesso à televisão ou até mesmo rádio, então a gente distribui de casa em casa essas cartilhas e faz uma explanação preventiva para que essas pessoas já estejam atentas caso um desastre venha acontecer. Aspirante, agora para os motoristas, que por muitas das vezes são surpreendidos, seja dentro da cidade, seja na rodovia, qual a dica para esses motoristas em período chuvoso, em que a chuva ainda não chegou, mas que pode se aproximar do veículo em que ele está? Perfeitamente. Quando a gente se trata de trânsito, no Brasil como um todo, a gente já sobe o nosso nível de alerta porque, infelizmente, com o passar do tempo, a gente tem tido casos alarmantes de acidentes em estradas no geral. Portanto, quando se trata de período chuvoso, as atenções elas têm que estar redobradas. E, nesse sentido, o que o Corpo de Bombeiros recomenda ao cidadão? Primeiramente, fazer aquele cheque visual mais básico, que é o quê? Verificar como é que está o estado dos pneus, verificar se as luzes estão funcionando, o farol está funcionando, a luz de ré está funcionando, quem tem farol de milha, alguma coisa para neblina,
freio mesmo, muito importante. Então verificar essa parte assim, está funcionando, parte elétrica, pneu, limpador de para-brisas, muito importante, porque às vezes a gente pega só uma chuvinha de leve e o limpador funciona. Só que agora quando cai uma chuva torrencial, é importante eles estarem em condições. E outra coisa muito importante que o bombeiro também alerta é para o risco de aquaplanagem. E para a gente poder explicar um pouco melhor, o que seria esse risco de aquaplanagem? Quando a gente tem a formação de uma poça, pode ser que o pneu ele perca o contato com o solo quando passar por cima dela. Em decorrência disso, o que acontece? O motorista ele perde o controle da direção. E nesse ímpeto, ao perder o controle da direção, muitos motoristas acabam virando bruscamente o volante. E aí o carro ele volta a ter contato com o solo e aí isso aí gera um capotamento, em decorrência de estar numa outra posição do que estava anteriormente, que era para onde a velocidade o conduzia. Então, se o motorista passar por um caso desse, né, de aquaplanagem, nós recomendamos que ele mantenha firmemente a mão no volante sem alterar a direção. E também não freie bruscamente o carro. Porque se também frear bruscamente, na hora de retornar ao contato com o solo, vai poder ter um risco de capotamento. Então, passando por essa situação, mão no volante, sem alterar a direção e freia devagar. Não apavora, o carro vai voltar a ter contato com o solo e vai permitir que o motorista saia com segurança. A EPR Triângulo, concessionária que administra a BR-365, anunciou a duplicação de 36 quilômetros da rodovia entre Uberlândia e Patrocínio para o ano que vem. O início do trabalho depende da aprovação de projeto e licença ambiental. E a finalização da obra deve demorar quase 6 anos. São 2 trechos da BR-365 que serão duplicados conforme a EPR Triângulo. 26 quilômetros e 100 metros de Uberlândia até o trevo de Araguari e 10 quilômetros entre Patrocínio e o trevo de Silvano. Conforme a concessionária, as obras de duplicação para melhorar a segurança e a fluidez do tráfego serão realizadas em etapas de acordo com os prazos contratuais. Estão previstas para começar no ano que vem e devem ser totalmente concluídas em quase 6 anos, em fevereiro de 2031. Pelo cronograma, o projeto executivo deve ser finalizado até julho de 2025 e o licenciamento ambiental até agosto do ano que vem. Se o projeto e o licenciamento forem aprovados nos prazos planejados, a primeira etapa das obras está prevista para começar em setembro de 2025, com término em fevereiro de 2028. A segunda frente, de 10 quilômetros partindo de Patrocínio, deve ser iniciada em 2030 e finalizada em fevereiro de 2031. A previsão de investimento é de mais de 200 milhões de reais. Pois é, ainda conforme a EPR Triângulo, após a duplicação dos 36 quilômetros da BR-365, não há previsão de instalação de novas praças de pedágio. O contrato de concessão foi assinado pela concessionária em novembro de 2022 e tem uma validade de 30 anos. Entre as obrigações, a partir do 3º ano, está previsto um investimento de 3,2 bilhões de reais em duplicações, terceiras faixas, acostamentos, melhorias de acessos e também adequações de pontes e viadutos. Na tarde de hoje, uma pessoa morreu durante um grave acidente entre 2 veículos de carga na MGC 354 em Patos de Minas. Grande engarrafamento, diversas viaturas, areia espalhada por toda a pista e muita destruição. Esse foi o cenário encontrado em um dos trechos da MGC 354, próximo a Patos de Minas. Nos deslocamos aí com 3 viaturas, totalizando 8 militares do Corpo de Bombeiros. Então, ao chegar no local, verificamos já os 2 caminhões aí tombados, caídos. Então, de imediato, fizemos procura às vítimas. O SAMU também compareceu ao local. Então, com o apoio do SAMU, foi identificado um óbito e uma vítima viva. Nesse caso, com a vítima viva, fizemos os primeiros socorros e foi endereçado para o hospital com o apoio do SAMU. A vítima fatal foi identificada como Osiel Pinto de Souza, de 44 anos. Ele era de Lagoa Formosa e estava indo para o sul de Minas com um carregamento de ração. As primeiras informações apontam que o condutor do outro caminhão, que estava carregado de areia, perdeu o freio na descida e acertou a traseira de Osiel, fazendo com que os 2 veículos fossem arremessados para fora da pista. Ele relata que descia e o caminhão dele apresentou pane no sistema de freios e ele não conseguiu parar o caminhão. E para não bater em outro veículo menor porte, ele acabou colidindo na traseira de um outro caminhão.
jogando-se os dois para fora da pista em uma ribanceira. Infelizmente, o motorista do caminhão que foi colidido foi arremessado para fora do caminhão e veio a óbito no local. A pista continuou interditada durante o longo período até que a perícia finalizasse todo o trabalho. As investigações continuam para que se tenha certeza de como tudo aconteceu. Nós temos um relato de uma das vítimas, porém não temos 100% de certeza como ocorreu esse acidente. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que poema sobre adequação das palavras apresentado por mãe e filha vira tema de projeto em escola. E palestras internacionais são destaques do Congresso Mineiro de Engenharias e Arquitetura. Promovido pelo Unipan, o Congresso Mineiro de Engenharias e Arquitetura chega à 10ª edição. A programação do evento conta com palestras internacionais que devem contribuir ainda mais para a formação dos estudantes. Com o objetivo de contribuir para a formação profissional dos universitários, o Senar está focado em atualizar conceitos, práticas e reflexões que atendam às demandas modernas dos setores de engenharias e arquitetura. O objetivo do Senar é reunir os nossos estudantes da área das engenharias e arquitetura para a gente poder fazer um grande debate sobre temas atuais. É assim com todos os nossos congressos. O Unipan hoje ele tem 6 grandes congressos e entre eles está o Senar, que é o congresso específico da área das engenharias e da arquitetura. As palestras internacionais são o destaque desta edição e prometem enriquecer a experiência dos estudantes, proporcionando uma perspectiva global e intercultural. Nós vamos ter palestras, teremos trabalhos científicos, apresentações de pôster, apresentação oral. E contamos aí também com uma novidade este ano, que nós estamos trazendo 2 palestrantes internacionais, né, lá da Colômbia, de Medellín, do Instituto Tecnológico Metropolitano, que nós estaremos aí prestigiando esses 2 palestrantes. Este evento não só complementa a formação acadêmica com conteúdo prático e atualizado, mas também oferece uma série de experiências que vão além da sala de aula, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho. O Senar é um momento da gente aprender sobre as tecnologias novas que a gente tem aí no curso da Engenharia Civil e poder aumentar o nosso conhecimento, né? E também nos atualizar sobre as novas diversidades que a gente tem no campo de atuação. Então eu, como estou voltando agora, depois de 2 anos parada aí para o meu curso de Engenharia Civil, é muito importante que eu venha e esteja me atualizando aí das novas novidades e tecnologias do mercado. Com isso, o Senar se consolida como um espaço de inovação e intercâmbio de conhecimento, preparando os futuros profissionais para atuar em um mercado cada vez mais conectado e diversificado. Os alunos é um evento acadêmico, então eles têm que trazer, né, esse conhecimento de pessoas nesse Senar de outro país e também pessoas da área, né, industrial vindo para cá. Então é onde a gente pode colocar realmente a prática, a teoria e ver o que está acontecendo no mundo. Mãe e filha apresentaram um poema sobre o sentido e uso adequado das palavras. A iniciativa deu tão certo que foi desenvolvido um projeto com alunos de uma escola particular de Patos de Minas. Depois de ter sido alertada pela filha Lorena sobre algumas palavras inadequadas que ela vinha ouvindo na escola nos últimos dias, Vanessa Lobato resolveu escrever um poema sobre o assunto junto com a pequena e, por meio disso, desenvolveu um projeto que foi trabalhado com alunos do 2º e 3º anos do ensino fundamental da escola de Lorena. Eu fui contando pra minha mãe que eu não tava ouvindo palavras assim muito boas. Aí eu fui contando e minha mãe só passou pro papel. Na escola surgiram algumas palavras que não são legais, né, que a gente tratou dessa forma, e ela ia me relatando. E através desses relatos, eu achei que deveria fazer algo, né, fazer algo diferente. E aí foi quando eu criei o poeminha, palavras, palavrinhas, palavrões, juntamente com ela. Quando criei o poema, eu levei a uma psicóloga, né, e ela aprovou esse poeminha, e eu trouxe até a direção da escola, que aprovou o poema também, e quiseram utilizar esse poema em sala de aula. E aí fizemos uma dinâmica, uma apresentação do poeminha com as crianças. Em sala de aula, o poema foi apresentado e foram desenvolvidas dinâmicas que demonstravam a importância das palavras que dizemos. Foi desenvolvido 2 dinâmicas.
a dinâmica que eu fiz com duas bolas. Uma, a gente falava coisas ruins e a bolinha estava fechada, né? Nós demos um nome fictício. E aí, quando abria, a bolinha estava preta, machucada, ferida, magoada por dentro, né? E a outra, a gente deu o nome de Josefina e falou coisas boas para Josefina. Quando a gente abriu a bolinha, ela estava vermelhinha, cheia de amor, muito feliz. E a gente incentivou as crianças a passarem a falar as palavras boas com maior intensidade, com o coração aberto, que essas palavras fazem sempre muito bem. O projeto impactou as crianças, que passaram a ver certas palavras com outros olhos. Eu aprendi que palavrões não são aquelas palavras feias, também podem ser palavras que não são palavrões, mas que são palavras grandes, como paralelepípedo. E tem as palavras que são pequenas, que têm um significado muito grande, como amor. Deu uma lição para quem estava falando coisas ruins. Eu aprendi que algumas palavras magoam as pessoas e machucam, como os palavrões ruins. E eu aprendi que tem palavras que podem ser boas ou as palavras normais. E as palavras boas faz a gente se sentir muito amado pelos outros. Palavras pequenas podem ter um significado imenso, como amor. E palavras enormes podem significar algo pequeno ou sem valor. Aprendi que pessoas falavam palavras inventam, outras que com seus significados arrebentam, palavras que fazem magoar. Boa iniciativa, né? A seguir, motoristas e moradores reclamam de transtornos causados por buraco em cruzamento movimentado. E a gente vai falar da tragédia de Mariana. 9 anos depois, famílias atingidas ainda buscam por justiça. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que matou 19 pessoas e é considerada a maior tragédia ambiental do Brasil, completa hoje 9 anos. Quase uma década após o crime, as famílias atingidas nas comunidades inteiras que foram destruídas ainda buscam por justiça e reparação. 5 de novembro de 2015, 13h30 da tarde. A barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, se rompe. 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica são extravasados, criando uma verdadeira rota de destruição, semelhante a uma avalanche de grandes proporções. A onda de rejeitos atingiu o córrego de Fundão e o córrego Santarém, destruindo completamente os cursos naturais. Em seguida, soterrou boa parte do distrito de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram e 600 famílias ficaram desalojadas. A lama atingiu leitos de rios de 46 municípios, até desaguar no Oceano Atlântico, em 21 de novembro de 2015, em Linhares, no Espírito Santo. Quem ficou desalojado foi Marino. A nossa entrevista precisou ser pausada. Ele se emociona sempre que lembra de todas as dificuldades causadas após o rompimento. Um som assombra a vida do produtor rural até hoje. O barulho da lama parece um urro de um monstro, com sinceridade. E o cheiro é cheiro de coisa podre misturada com diesel. É mais ou menos assim. Marino vive aqui neste sítio em Águas Claras, que fica a 7 quilômetros da antiga propriedade rural dele, em Paracatu de Cima, desde 20 dias após o rompimento da barragem. A Samarco paga o aluguel do local, mas o recomeço por aqui não foi nada fácil. E desde então, a vida do produtor rural e da família nunca mais foi a mesma. 9 anos a gente cobrando justiça já deixa claro que a injustiça prevalece, né? Então, justiça é devolver para as pessoas aquilo que eles tinham com dignidade, né? Parece que a gente está pedindo esmola, parece que a gente está pedindo favor, sendo que a gente é vítima de tudo e fica preso, né? Eu me sinto num ponto de ônibus, esperando uma condução, que eu não sei quando que ela vai passar. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo rompimento da barragem, pelas mortes e pela devastação ambiental. Ações reparadoras são feitas por meio da Fundação Renova,
Mas as vítimas atingidas buscam justiça. Um processo coletivo foi aberto na Inglaterra para uma indenização de 230 bilhões de reais. O julgamento, ele tem como objetivo avaliar, ao final dele, se a BHP foi responsável pelos atos e fatos que levaram ao rompimento da barragem. A expectativa para esse julgamento é que, ao final dele, os nossos clientes vão ter, finalmente, uma decisão judicial que determina um responsável por esse desastre, por esse crime ambiental. No último dia 25, o governo federal assinou um acordo de repactuação de Mariana. O valor é de 170 bilhões de reais. Do total, 38 bilhões são referentes a valores já investidos em medidas de remediação e compensação. 100 milhões serão pagos à União e aos governos de Minas e Espírito Santo. Uma parcela de 5 bilhões já deve ser paga em 30 dias. O restante do pagamento segue um cronograma até 2043. Vai ser um legado gigante para os próximos governantes. Boa parte dessas obras não acontecerão nem na minha gestão, nem na do governador Casagrande, mas dos nossos sucessores, que terão a condição de melhorar em muito a vida dos mineiros e dos capixabas. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. As vítimas alegam que não participaram da ação e continuam sempre em busca de justiça. A gente que caiu dentro desse processo, a gente vive uma sensação de impotência, né? Uma imposição, porque a vida que a gente vive hoje é imposta e não queria muita coisa não, queria que fosse feita justiça, né? Em nota, a Vale, acionista da Samarco, reforçou seu compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A empresa seguirá apoiando a execução do acordo definitivo anunciado em 25 de outubro último. Até o momento, de acordo com a empresa, já foram indenizadas cerca de 430 mil pessoas, incluindo povos indígenas e comunidades tradicionais, com mais de 17 bilhões de reais pagos em indenizações e auxílio emergencial para os atingidos. No final do mês passado, nós mostramos as reclamações de moradores do bairro Jardim Esperança com os estragos causados pela chuva. O repórter Matheus Borges voltou ao local para mostrar como está a situação. A chuva do dia 24 de outubro totalizou 7 milímetros. Os poucos minutos foram suficientes para provocar estragos nas ruas Jequitaí e Cariranha, no bairro Jardim Esperança. Com essas condições, os moradores indignados cobravam providências. E é todo ano que chove isso aqui, ó, entope o esgoto ali, sempre desse jeito aqui. Dá uma melhorada aqui pra nós, né, que o esgoto entope direto, aí levanta aqui o asfalto, né. Fazer um asfalto beleza aqui, não ficar capiando, né, fazendo bagunça aqui em cima do outro, fica pior, aí só capiou, a água entrando de baixo, arranca o trem tudo aí. A situação hoje é completamente diferente daquela que nós mostramos aqui no jornalismo da NTV. Após a nossa reportagem, o problema foi resolvido. A prefeitura esteve por aqui e resolveu. Todos aqueles buracos e também estragos, eles foram resolvidos. E hoje está desse jeito que você pode conferir na sua tela. O asfalto, ele foi coberto, foi totalmente resolvido os problemas. E eu vou conversar agora com o seu Sebastião Hélio, porque o seu Sebastião, eu conversei com ele no dia em que toda essa via aqui, ela estava estragada. Seu Hélio, agora problema resolvido? Tá resolvido. Agora eles veio, arrumaram, né? Ficou muito bom, né? Apesar que tá chovendo, né? Mas eu espero que vai ficar, não vai atrapalhar de novo, né? Seu Hélio, depois que a NTV esteve por aqui, fez a reportagem, o senhor relatou os problemas, o senhor me contou também sobre o bueiro, que por vezes entupia. Nesses últimos dias, tem apresentado problemas ou esse problema, por hora, tem sido resolvido? Não, agora tem resolvido, né? Porque aqui a gente tem um encontro de 3 vias.
por mais que tenhamos uma parte do asfalto que foi prejudicada pela chuva, nós temos ainda outros locais com alguns buracos. O senhor teme que a chuva possa provocar estragos nesse mesmo local em que houve esse recapeamento ou em outros locais também? Não, eu espero que nesse lugar aqui que recapeou vai ficar bom, porque arrancou o asfalto tudo velho, né, e arrumou o asfalto novo, né. Aqui eu acho que não vai dar problema mais não, mas em outros lugares aí que eles não arrumaram, tem buraco, pode dar problema, né. Agora, a expectativa é que tudo se resolva e não tenhamos mais buracos ou problemas provocados pela chuva. Sim, eu espero que sim, né? Que aí nós ficamos todos tranquilos, né? Graças a Deus. Tá certo, Sério, muito obrigado. Esse é o jornalismo de resultados da NTV. Na região central de Patos de Minas, motoristas e moradores reclamam da demora para dar fim aos transtornos causados por um buraco em um cruzamento bastante movimentado. A placa, um buraco e problemas. Sim, problemas contados por quem os enfrenta. A placa e cones da Copasa sinalizam um buraco bem no cruzamento da rua Farnese Maciel com a Avenida Fátima Porto. Tá bem complicado, né, aqui, principalmente que é um morro que tem muito acesso a carro, caminhão, às vezes, e é bem difícil para virar ali com aquele entulho que tem. A Copasa, né, mais uma vez dando problema pra gente aí na cidade. Atrapalha demais, é lógico, né? Mas não é só esse que tem aqui em Patos, não. Tá em um cruzamento, né? Pouca sinalização, né? E infelizmente já tem alguns dias, né? E a tendência com a alta quantidade de chuva é só aumentar mais e mais. Infelizmente está trazendo sérios riscos aí à população e logo quem circula aí, os pedestres também, porque tem que jogar um pouco para a lateral. Para muitos que trafegam por aqui, a chuva pode ter influenciado na formação. Tá tendo vários buracos na cidade inteira, mas é a chuva, né? Risco de acidente, fica difícil da gente, né, passar ali, atravessar. Eu que levo meu menino todo dia na escola. Além do risco com o buraco na rua Farnese Maciel, com esquina com a Fátima Porto, a moradora também relatou o risco da sujeira que vem parar no bueiro. Este que pode se encher de água e até alagar sua casa. Esse problema aí é recorrente, viu? Esses bueiros também, direto a gente tem que ficar tirando a sujeira, porque senão entope e alaga tudo, até dentro de casa. O pedido é de solução. Pois é, por meio de nota, a Copasa informou que a previsão é que o abatimento na esquina da rua Farnese Maciel com a Avenida Fátima Porto seja corrigido nesta quarta-feira, portanto amanhã, né? Segundo a companhia, no local foi feita uma manutenção em rede de distribuição de água. A nota diz ainda que não há nenhuma demanda no sistema referente a extravasamento de esgoto no local, mas que enviará uma equipe ao endereço. E se for de responsabilidade da empresa, providências para a solução serão tomadas. A seguir, mais de 1.000 crianças e adolescentes estão com cartões de vacina desatualizados. Você vai ver que o prefeito de Patos de Minas testou positivo para a Covid-19. A Secretaria de Saúde disse que atualmente são 440 casos positivos da doença entre os patenses. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio chefe do executivo na manhã de hoje. No vídeo postado em uma conta de rede social, Falcão detalhou ter sido diagnosticado com a doença e afirmou que seguirá trabalhando de casa. Eu estou bem, estou com sintomas leves. Desde o fim de semana eu venho sentindo alguma coisa diferente e tal, mas nada muito importante não. E ontem me ocorreu, poderia ser isso, eu fiz o teste e deu positivo. Então estou aqui tirando o atraso das mensagens de WhatsApp, das redes sociais, estou fazendo reuniões online com a equipe e vou aguardar aí o período de 5 dias e voltar para a rua, voltar para a prefeitura, voltar a trabalhar. Enquanto isso, a gente vai controlando tudo que for possível daqui, de casa mesmo. Olha, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, esta não é a primeira vez que Falcão contrai a doença, mas está bem. Os compromissos presenciais serão conduzidos pela vice-prefeita Sandra Gomes, que assume os agendamentos previamente feitos pelo prefeito. Vou falar no assunto. A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta terça-feira que Patos de Minas tem 440 casos ativos de Covid-19. Portanto, é bom estar em dia com a vacinação para evitar casos graves da doença.
Em meio à campanha de motivacinação que teve início nesta segunda-feira, um dado acende o alerta para os riscos da falta de imunização. Mais de 1.000 crianças e adolescentes de Patos de Minas estão com cartão de vacinas desatualizado. Mais de 20 unidades de saúde da família em Patos de Minas receberam novas doses de vacinas para a multivacinação. Uma campanha de multivacinação do Estado, ela vai acontecer do dia 4, nós começamos então na segunda-feira e vai até o dia 29 de novembro. O objetivo é o quê? É uma campanha seletiva, que é para vacinar aquelas crianças que estão com o cartão atrasado. Então, todas as crianças de 0 a menores de 15 anos, que tiver com cartão atrasado ou que esteja em dúvida se o cartão está completo ou não, a gente pede para estar indo até a unidade de saúde para avaliar esse cartão e, se necessário, fazer a vacina. As doses são destinadas a esse público com o intuito de proteger doenças graves como a tuberculose, a hepatite B, rotavírus humano, a meningite C, poliomielite, Covid-19, a febre amarela e outras infecções graves que podem gerar sequelas ou até morte. Segundo Vanessa Machado, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes ainda não tomaram a segunda dose contra a vacina da dengue, o que já desperta alerta para a atualização da caderneta. Serão todas as vacinas do calendário nacional, de rotina, e também nós temos a vacina do Covid, que chegou para nós, tem a vacina da gripe ainda para quem não se vacinou, então às vezes o adulto também que não tiver vacinado pode estar procurando a unidade. A única vacina que a gente não tem é a da varicela, ela já está em falta já tem um tempo, e a gente não tem previsão de receber. Então essa a gente não vai ter, mas todas as outras do calendário a gente vai ter. Para a campanha, uma das novidades é a mudança da aplicação da vacina contra a poliomielite. As gotinhas serão substituídas pela agulha, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde devido ao cenário epidemiológico. Desde o final de setembro, a vacina da polio oral, que é a famosa gotinha, a gente não aplica ela mais. E desde o dia 4 de novembro, nós substituímos ela pela vacina injetável da polio. Então, todas as crianças de 1 ano e 3 meses até 4 anos, mesmo que já tenham tomado essa gotinha com 1 ano e 3 meses, ela tem que retornar na unidade de saúde para estar fazendo essa injetável. Ainda sobre saúde, agora a gente fala sobre o bruxismo, que é um transtorno que se caracteriza pelo apertar, ranger ou deslizar dos dentes de forma involuntária, principalmente durante o sono. A doença é caracterizada como uma parafunção, termo que se refere a hábitos inconsistentes ou involuntários que podem causar problemas na arcada dentária. O bruxismo, ele é uma parafunção, que nós desenvolvemos ao longo da vida. Na verdade, assim, tem pessoas que é acometida por essa parafunção e tem pessoas que não é acometida. O bruxismo, propriamente dito, é o rangimento dos dentes, o apertamento, que a gente faz na mandíbula. Esse rangimento ele pode acontecer ao longo do dia e principalmente à noite, E em muitos casos o paciente às vezes ele fala assim: nossa, eu não sinto eu rangendo os dentes de dia, Mas na verdade ele faz essa movimentação, essa parafunção, mais na parte da noite. Fatores como hereditariedade e estresse podem ser causadores da doença. Você pode desenvolver, tanto na parte hereditária, que é praticamente tudo, que a gente desenvolve pode ser hereditário, mas também o estilo de vida da pessoa, se a pessoa tem uma vida estressante, muito estressante, às vezes trabalha numa correria, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que ingere muita cafeína, Então a gente sempre fala para os pacientes que esses pacientes que começam a desenvolver o bruxismo, é bom diminuir um pouco a cafeína. O bruxismo pode trazer dores faciais, que podem afetar a habilidade de comer, bem como o desgaste dos dentes. Além dos fatores de dores faciais, o paciente bruxista, ou falar paciente bruxista, que o paciente que tem o bruxismo, esse apertamento, ele começa a desenvolver algumas dores faciais, Então, assim, são sintomas externos, dores faciais, dores na mandíbula, na hora de comer, de se alimentar. Quando acorda, sente aquele cansaço na musculatura facial. E também a principal coisa que acarreta esse bruxismo é o desgaste dos dentes. E com esse desgaste dos dentes, ele pode acarretar numa má oclusão, O paciente começa a ter uma oclusão deficiente.
diminuição da dimensão vertical, né, fazendo com que o paciente aparente estar até mais velho, além de todas as coisas que causa, pode transformar a sua mastigação numa mastigação deficiente também. A sensação de dor na face, dificuldade para dormir e dentes travados podem ser sinais de bruxismo e é indicado que o atendimento com o profissional seja procurado. O bruxismo ele tem uma relação muito forte com o sono, né? Então, o paciente que dorme de boca aberta, baba no travesseiro, né? Esse paciente ele tem que já ficar um pouco em alerta, já procurar um dentista para ver se ele tem algum problema com a apneia, esses casos também. No caso, o bruxismo, quando o paciente começa a ter esse bruxismo, a dor facial é uma coisa assim que praticamente 98% dos pacientes que são acometidos com bruxismo, eles sofrem com essa dor, esse cansaço facial, né? Acordar ali com a mandíbula travada, né? A pessoa fica com a mandíbula travada e tem muitos pacientes que desenvolvem isso durante o dia. Então é aquele paciente que está no dia a dia ali, passando algum estresse, alguma coisa, na correria do dia a dia, né? E ele sente que ele fica com os dentes travados, né? O tratamento para a doença deve ser indicado pelos profissionais habilitados. O tratamento para o bruxismo ele vai começar com a ida ao profissional especialista, né, um dentista especialista em ATM, que é a nossa articulação temporomandibular, são os bucomaxilos, que são os especialistas nessa área. Nós dentistas também temos conhecimento sobre a área, obviamente, porque é a nossa área também. Então é procurar um dentista para que seja diagnosticado esse bruxismo e, diante todos os pontos externos e internos, traçar um melhor plano de tratamento. Em alguns casos, a utilização da placa miorrelaxante, que é a famosa plaquinha de bruxismo, que você vai utilizar ela dependendo do seu caso ou no dia a dia, e na maioria dos casos você vai utilizar ela à noite, na hora de dormir. A cura do bruxismo, ela está um pouco distante. Você vai ter tratamentos hoje paliativos. Muitas pessoas vão atrás do Botox, que é uma solução também, só que ele é paliativo porque ele tem um tempo de duração, então você precisa fazer novas aplicações. A placa, né, propriamente dita, que é a mais comum, né, fazer a plaquinha. Estou com bruxismo, fazer a plaquinha. A alimentação é muito importante e o principal, o sono. Daqui a pouco a gente fala sobre um roubo, uma tentativa de roubo de uma motocicleta na estrada dos 30 Paus em Patos de Minas. Você vai ver também uma ocorrência de tentativa de homicídio contra policiais militares em Carmo do Paranaíba. E mais, com impasse na transição de governo, o prefeito eleito de Lagoa Formosa entra com um mandado de segurança. Pelo menos 2 pessoas foram presas nesta terça-feira após uma tentativa violenta de roubo na estrada dos 30 Paus em Patos de Minas. Na manhã desta terça-feira, aconteceu uma tentativa de roubo próximo aqui de Patos de Minas, na estrada de 30 Paus. Ao meu lado está o Tenente Naigler, que nos dará mais informações sobre essa ocorrência. Tenente, como que foi, na verdade, né, essa tentativa de roubo? Então, Isabela, na parte da manhã, o corpo foi acionado, né, pela vítima, que 2 indivíduos teriam tentado roubar sua motocicleta. Ele, na zona rural, foi abordado aí por 2 autores. Esses 2 autores tentaram arrebatar a motocicleta do indivíduo, jogar ele no chão, e em determinado momento ele se levantou lá e começou a enfrentar os 2 autores e reagindo à abordagem. E aí, nesse momento, os 2 autores, tendo em vista ali a reação da vítima, decidiram fugir e a vítima acionou a polícia militar. De posse das informações, as características de vestimentas e o porte físico dos autores, a polícia militar começou os rastreamentos. A gente conseguiu, ainda na parte da manhã, localizar a motocicleta que os 2 autores utilizaram na ação, durante a ação. E agora, já na parte da tarde, a polícia militar conseguiu localizar os 2 autores, bem como as vestes que os 2 autores utilizaram nessa ação aí contra essa vítima.
Tenente, então os dois já estão presos, né? E quais serão os próximos passos agora? Então, agora os dois estão presos, está sendo feito o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência vai ser passado aí para o delegado que está de plantão, e o delegado de plantão, de posse ali de todas aquelas informações, poderá ou não ratificar o flagrante para poder dar o prosseguimento aí ao devido processo contra esses dois autores. Muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela. Daqui a pouco ela volta com mais informações e destaques policiais. O processo de transição para a Prefeitura de Lagoa Formosa está conturbado. O prefeito eleito José Amorim não obteve a documentação solicitada sobre a realidade do município e nem a publicação da equipe de transição. E o caso foi parar na Justiça. O prefeito eleito de Lagoa Formosa, José Amorim, ingressou com um mandado de segurança na Justiça contra o atual prefeito Didi. José Amorim alega dificuldade no acesso à documentação para viabilizar o processo de transição do governo. A equipe do atual prefeito, do prefeito eleito, José Amorim, entrou com várias tentativas, várias tratativas de resolver com o prefeito atual, o Didi. Primeiro no dia 21 de outubro, onde não obteve resposta, e em seguida, no dia 29 de outubro, impetraram um novo requerimento para que fossem enviadas as informações para que a equipe de transição de José Amorim possa começar a trabalhar. Diante das negativas de colaboração, a equipe resolveu entrar na Justiça com um pedido de mandado de segurança contra o prefeito. O mandado de segurança, então, ele pede liminarmente que o Didi seja obrigado a publicar o decreto de transição no prazo de 24 horas. E caso isso não seja feito, ele poderá responder pelo crime de desobediência. No dia 7 de outubro, o prefeito atual, Didi, fez um post em suas redes sociais afirmando que aceitava o resultado das eleições e que iria fazer uma transição tranquila para que pudesse passar para a próxima gestão, mas diante dos fatos não é isso que vem acontecendo. A lei orgânica do município diz o seguinte, que 30 dias antes da eleição, o prefeito já começa a preparar essa documentação, o prefeito em exercício, que ele preparasse essa documentação para facilitar essa transição. Então, isso não aconteceu e no dia 21/10, nós mandamos o primeiro ofício ao prefeito solicitando a ele que decretasse, fizesse um decreto, porque isso é necessário, criando essa comissão de transição. Essa comissão de transição é composta por pessoas do atual prefeito e do prefeito eleito. Então essas pessoas aí, em reuniões diversas, em várias tratativas, vão passando aqueles documentos, aquelas informações necessárias para que o prefeito eleito possa assumir no dia 1º de janeiro e fazer um bom governo. Diante de negativas ou de ausência de resposta, nós tivemos que entrar com esse mandado de segurança na comarca de Patos de Minas. A equipe de José Amorim destaca que os prejuízos causados pelo atraso na transição podem afetar a população da cidade. Essas informações sejam passadas para a equipe do prefeito eleito até o dia 30 de novembro, para que ele possa formar um governo até 10 de dezembro e iniciar a transição. Nomear o secretariado dele, ver onde é que estão os pontos falhos, os pontos positivos, para que ele comece o governo com o pé no chão, para ele que não tenha dúvida do que ele vai fazer. Então o prejuízo não é do prefeito eleito, o prejuízo não é da comissão de transição, o prejuízo é da população de Lagoa Formosa, que ele foi eleito várias vezes, fez bons governos, então a população pede a esse governo que disponibilize essas informações. O povo não pode ser prejudicado. Tentamos contato com o prefeito atual, o Didi. Ele nos atendeu em ligação, disse que não sabia do mandado de segurança impetrado pelo prefeito eleito e que ainda há tempo suficiente para fazer a transição, segundo ele. Disse que não gostaria de se manifestar, não gostaria de gravar entrevistas sobre a situação. A polícia registrou nesta terça-feira uma ocorrência de tiroteio e tentativa de homicídio contra 2 militares em Carmo do Paranaíba. E a Isabela Sanches volta com essa informação. Na madrugada desta terça-feira foi registrada uma tentativa de homicídio contra 2 militares em Carmo do Paranaíba. A polícia militar esteve no local e quem nos dará mais informações é o tenente Naigler. Tenente, na verdade foi um confronto também, né? Positivo, Isabela. Durante essa noite, os militares estavam fazendo o patrulhamento preventivo na cidade de Carmo do Paranaíba
E em determinado momento eles avistaram um veículo e, pela avançar do horário, e por ser uma cidade assim que em determinado horário não se vê tantos veículos, principalmente em determinados lugares, foi determinado que ele parasse para que fosse realizada a abordagem. Só que o motorista e o passageiro do veículo decidiram evadir, né, da guarnição e iniciaram aí uma fuga pelas ruas da cidade. Avançaram diversas paradas obrigatórias, sinais vermelhos, e em determinado momento a guarnição ouviu estampidos de arma de fogo, parecendo que seriam disparos de arma de fogo. E assim, como houve essa percepção dos militares, eles também revidaram, né, aquela agressão que estava sendo realizada ali, e a guarnição continuou realizando o acompanhamento do carro, até que em determinado local, uma zona mais erma, os dois indivíduos pararam o carro e evadiram, deixando o veículo para trás. Nesse momento, houve novos estampidos efetuados aí pelos indivíduos contra a guarnição, e a guarnição também efetuou alguns disparos. Pouco tempo depois, né, como eles conseguiram evadir aí para uma área de mata, a guarnição realizou ali a averiguação ali dentro do veículo com relação à possibilidade de ter algum ilícito ali, e foi feita a remoção do carro. Pouco tempo depois foi acionado aí pela equipe do SAMU que havia um indivíduo alvejado por um disparo de arma de fogo. A guarnição deslocou até o local onde estaria esse indivíduo e constatou que realmente era um dos que estavam dentro do veículo. Ele evadiu daquele carro e foi atendido pelo SAMU pouco tempo depois. Com isso, a guarnição conseguiu efetuar a prisão desse indivíduo. A partir de algumas informações que esse próprio indivíduo passou a dar ali sobre o carro, sobre com quem estava e tudo mais, conseguiu unir essas informações e saber quem seria o outro indivíduo que estava com ele. Com isso foi realizada a prisão dos dois autores e foi feito o procedimento, aí está sendo recebido lá no Carmo do Paranaíba pelo delegado que está respondendo pelo Carmo, o auto de prisão em flagrante desses dois autores contra a guarnição que estava de serviço essa noite. Tenente, um então está preso e o outro que foi atingido, ele se encontra no hospital? É positivo. Um deles está preso, está com a guarnição e passando aí para a delegacia de polícia civil, e o outro se encontra agora no hospital regional. Foi feita uma pequena cirurgia para poder a retirada do projétil, né? E ele se encontra hospitalizado. Muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Teve início nesta terça-feira um bazar beneficente em prol da ampliação de um centro umbandista de Patos de Minas. O bazar promovido pela aldeia do Boiadeiro Velho vai até o dia 7. Fica localizado na Rua dos Bariris, número 99, aqui no bairro Cerrado. Aqui as peças são de preço único, apenas R$ 2. Você vai encontrar roupas e sapatos muito bem conservadas. Aqui ao meu lado está o Brenner de Tempo, que é o dirigente da casa. Conta para nós o que as pessoas vão encontrar e para que será destinada essa renda do bazar na casa. Então, aqui em nosso bazar nós vamos encontrar bastante roupas, tem variedade de todos os tamanhos, modelos, bastante calçados, temos bolsas, cintos, acessórios. Estamos aqui sempre, né, com essa ideia desse bazar, trazendo outras variedades também que estamos ganhando. E as pessoas ainda podem doar, ainda podem trazer roupas de qualidade, bem conservadas, até o dia 7? Ah, com certeza, nós estamos arrecadando e vamos terminar esse agora, dia 7, mas brevemente vamos estar fazendo outros também. Nossa casa é uma casa de caridade e nós estamos ampliando o espaço porque estamos recebendo cada vez mais pessoas que estão precisando de melhor serem acomodados, né? Para poder recepcionar todos melhor e não ficar no tempo. Você vê, a chuvinha está muito abençoada, mas às vezes à noite a gente não quer ficar debaixo, né? Então a gente está reformando, está ampliando e também para melhorar o nosso social,
fazer o jantar, servir as pessoas. Esses 3 dias de bazar, tem horários específicos? Olha, eu estou abrindo todos os dias 8 horas da manhã e ficando até 8 horas da noite. Eu quero convidar todos os amigos, irmãos, os colaboradores, as pessoas que têm vontade de poder contribuir, né, para poder estar vindo comprar aqui uma peça de roupa, levar para alguém também que precisa, ou vir conhecer pelo menos o espaço, né? Nós vamos estar aqui aberto o dia todo, recebendo todo mundo, então tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.